Bom, a catequese de hoje é o quê? O símbolo dos apóstolos. Nós vamos passar essa catequese, pelo menos até semana que vem, eu não vou conseguir passar tudo hoje, eu acho. Os 12 artigos da fé, que são as coisas mais importantes, né? Na numerologia bíblica, você já deve ter visto alguma coisa sobre isso. Tem significados, né, de centralidade. Eu já citei algumas coisas antes, mas o número 12 ele é muito expressivo, né? Os 12 filhos de Jacó, que deram as 12 tribos de Israel, né? E dali veio o povo de Deus. E daquele povo Deus prometeu o Messias, o Salvador. E depois o Salvador, Jesus Cristo, dentre os discípulos, escolheu alguns, aqueles que ele quis, como fala o Evangelho, para ficar mais perto, né? Os apóstolos. Uma palavra grega, significa enviados, os enviados, porque Jesus enviou de dois em dois desses seletos, né? E aí eram no número de 12. Nesta simbologia, né, própria da pedagogia divina, da continuidade do povo de Deus, que agora, como fala São João no prólogo, não é mais pelo sangue, mas pelo Espírito, pela vida da graça, né, daqueles que receberam a fé, que foi transmitida primeiro por Jesus, depois pelos apóstolos. E também nessa simbologia a igreja reuniu os próprios apóstolos, inclusive, os 12 artigos da fé, que a gente vê no símbolo dos apóstolos, que é também chamado de creio ou credo. Credo em latim significa creio, né? Porque os verbos em latim eles são, é a página 29. Os verbos em latim, eles são sempre conjugados no primeiro, a pessoa do plural, e o nome do verbo é na primeira pessoa do plural do presente. Desculpa, a primeira pessoa do singular no presente. Não é como no português, que é no infinitivo. Então, o nome do verbo vai ser sempre o conjugado. Daí ficou credo. O credo apostólico, ou seja, o crer apostólico. Ou eu creio, que é a nossa crença, sem a qual não temos salvação. A gente não pode aceitar uma coisa e não aceitar outra. A gente tem que aceitar a fé dos apóstolos de modo integral, né? Sem fazer exceção, né? Porque justamente isso é uma das coisas que faz com que nossa igreja seja católica. Católicos, né? Que significa conforme o todo. Tem vários significados, tem várias maneiras de traduzir. Uma delas é universal, é o que é mais recorrente. Sim. Mas também pode ser traduzido como católico, do grego antigo, significa conforme o todo. Como assim? No sentido de que é a fé dos apóstolos, né, para todas as pessoas, toda a história. Ubique et semper, ou seja, todos os lugares e de sempre. Não teve um momento em que, sei lá, a igreja deixou de crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Tiveram heresias que tentaram colocar isso no começo, sobretudo da igreja, mas essa fé que foi transmitida dos apóstolos e esses símbolos de fé que foram feitos, digamos assim, né, expressos, sistematizados pelos apóstolos, que tiveram a pregação de Jesus. Mas aí a gente pode estudar tudo isso, decorar, tudo bem, muito bonito, mas tem um problema, que é o problema da fé. Por quê? A salvação, a adesão ao Evangelho, ela não pode ser uma experiência empírica. O que significa isso? Não é uma coisa de laboratório, experimentável, né? A gente pode alcançar a verdade por meios empíricos, experimentáveis, com métodos científicos, né? Como que se sabe que tal remédio é capaz de curar aquela doença? Porque foram feitas experiências, testes exaustivos, estudos, por uma expressão palpável, sensível, né? As pessoas que
capacitadas para isso, no domínio dos seus conhecimentos, das técnicas adequadas, por um método científico, chegaram naquela conclusão. É uma maneira de se conhecer a verdade, sim, mas não é única. E aí, a fé, ela é imprescindível para a salvação. E aí, antes da gente saber o que é o credo, estudar isso, tem que saber o que é a fé. E São Paulo, existem várias passagens na Bíblia que a gente pode ver isso. Mas São Paulo, ele dá uma definição bem clara em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Né? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. É a certeza do que não se vê. Né? Embora às vezes pode acontecer coisas que são sensíveis e palpáveis, que tipo manifesta algo de extraordinário, mas na maior parte das vezes não é assim. No que eu digo, por exemplo, o movimento que se vai criando para que a pessoa consiga dar o passo da fé, que é um dom de Deus, o catecismo deixa bem claro. A fé não é uma coisa por minha força, é um dom de Deus para aquele que se abriu para essa graça. E aí o que acontece? Como então se ter a fé verdadeira? Por dois movimentos que acontecem. Primeiro o da profecia e depois dos milagres. Como assim? O profeta é aquele que anuncia. De certa maneira, quem foi o profeta dos profetas é Jesus. Ele anunciou, ele falou. Então, ele não só ensinava, pregava, como ele também às vezes dizia coisas que aconteciam, claro, pela própria profecia. E aquelas palavras que aquelas pessoas iam ouvindo, ia mexendo com elas de um modo interior. A igreja, o catecismo, sobretudo no catecismo da Igreja Católica, esse maior, ela explica isso de um modo claro, que existem duas vozes, a voz exterior e a voz interior. E quando essas duas vozes se encontram, ali acontece a fé. Como isso se dá? Por exemplo, Jesus não só profetizava, mas ele também fazia milagres. Então, imagina Jesus curar cegos de nascença, pessoas que eram coxos, né? Tinha vários problemas, sei lá, quem era atormentado pelo demônio ele expulsava. Eram sinais muito sensíveis. Não dava para negar sem faltar com a verdade, né? Lázaro morreu, 4 dias depois Jesus chamou a vida. Então espera, é um milagre estupendo que não dá para, em sã consciência, negar. Então, para quem via essas coisas, ali ainda já tinha milagre? Ou já tinha fé? Não. Ainda, para aqueles que testemunharam aquilo, que foram testemunhas dessas coisas que são sensíveis, muito palpáveis, que não tinha como explicar, ainda não se tinha manifestado a fé para essas pessoas. Aquilo vinha como, digamos, uma confirmação de quem é que estava fazendo aquilo, do poder que tinha. No caso, Jesus, que é Deus. E aí Jesus também pregava a profecia. E aquilo se confirmava. E aí, quando ocorre o encontro das duas vozes, como eu estava dizendo, que é a voz interior com a voz exterior. O que é essa voz interior? Deus fala na nossa consciência. Ele fala de um modo muito suave, muito simples, mas ele fala. E aí, de repente, alguém vem com uma pregação, uma música, sei lá, qualquer outra realidade da natureza, e você se depara com aquela situação e você enxerga a verdade, entende que não tem como não ser daquele jeito, que encontra as duas vozes, que aquilo parece que já estava dentro de você antes, e não tem como não ser daquele jeito. E depois que você enxerga aquilo, as outras pessoas, pode vir gente falar o que for, mas a sua opinião não vai mudar porque você já teve experiência.
da verdade, experiência da fé. Aquela certeza, né? E olha que interessante. Quando Jesus, com Pedro, ele faz a expressão de fé, Jesus diz uma coisa que é exatamente nesse sentido, no capítulo 16, né? 17, 18 seguintes. Quando Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, poxa, ele estava diante de um homem, né, que não estava reluzindo de divindade, não estava escrito assim, eu sou o Filho de Deus, não tinha uma placa, ele estava carregando isso. Mas Pedro, ele teve essa fé. Aí ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus imediatamente já explica, feliz és Simão, filho de Jonas. Uma coisa interessante é que Jonas, em hebraico, significa pomba. E pomba é um símbolo do Espírito Santo. Ou seja, duplamente ele foi um filho do Espírito Santo. Porque o pai dele se chamava Jonas, pomba, o Espírito Santo, e olha o que Jesus diz. Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Ou seja, a fé que ele teve e que ele expressou não foi porque ele era bonzinho, porque ele era um cara legal. Não, foi um dom de Deus, daquilo que foi testemunhado para Pedro, das pregações de Jesus, dos milagres. Fez suscitar nele o quê? Essa expressão, essa certeza daquilo que ele não estava vendo. Porque o que Pedro estava vendo? Pedro estava vendo um homem, Jesus, mas não é só um homem, ele é Deus. Então a fé, primeiramente, ele é um dom sobrenatural, ou seja, ele está acima de qualquer ordem criada. A fé é uma realidade que, se você pegar o mais alto dos anjos, sem a graça, é superior. Consegue entender isso? Toda a orbe criada, sem a graça, né, claro, vale menos do que um sujeito com graça. Nesse caso, Pedro, que teve a fé e expressou ela por dom de Deus, do Espírito Santo e de Deus Pai. Então não tem como ter fé se não for um dom daquele que se abre à graça. Então, desde agora, a primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Pedir a fé. É um dom, Deus dá para quem Ele quer. O Espírito sopra onde Ele quer. Então eu posso e devo pedir o dom da fé, porque a fé justifica, a fé salva, com as obras também. Não vamos cair no protestante, né? Como afirma o apóstolo São Tiago, a fé sem obras é morta. E é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Mas não só isso, outras coisas também é muito importante. Se deixa bem claro. Cremos que Jesus é Deus e, portanto, por ser Deus, Ele não engana a si mesmo e não pode enganar ninguém. É seguro a doutrina, é infalível. Então a palavra de Jesus, ela é irrevogável. Neste sentido, olha só o que diz o último versículo do último capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus falando com os apóstolos antes de ir embora. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E ele falou para os apóstolos. E, portanto, para os sucessores legítimos dos apóstolos. Ele prometeu essa assistência. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. E ele não se engana e não engana ninguém. Então, com a fé e nessa expressão de Jesus, a promessa que ele fez, né? Nesse ecoar, catequese vem do grego, né? Significa ecoar. É o ecoar da voz de Cristo, dos discípulos que estão nesse discipulado apostolado. E aí, por outra parte,
São Paulo em Coríntios. Eu anotei isso porque eu não poderia perder. 1 Coríntios 15:1. São Paulo fala justamente da entrega. A palavra tradição vem de traditio, significa entregar, transmitir. Entendeu? Quer fazer uma pergunta? Não. Eu acho que eu já tinha ouvido que tradição mas eu não sei se é uma ambivalência, significa receber. Ou entregar ou receber. Então, tem nesse uma parte sentido. que entrega e uma que recebe. Que recebe. A tradição vem de traditio, né? Que significa entregar. Entendeu? Manifestar. Mas, sobretudo, nesse sentido. No original da palavra, né? E aí São Paulo diz assim: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Aí no versículo 3 ele diz: eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Alguém entregou para ele e ele recebeu. Isso é a tradição, a transmissão. Num tempo que ainda os evangelhos não tinham sido escritos. O que se tinha no século, ou na década de 50? Nosso Senhor já tinha morrido. A primeira carta que foi escrita foi aos Tessalonicenses. Só mais tardiamente foram os evangelhos, ou seja, basicamente 20 anos depois que Nosso Senhor tinha morrido, a transmissão da fé ela era verbal, ela era oral, era só uma tradição. Então a tradição apostólica ela é muito importante. E como Jesus disse, ele estaria com os apóstolos e, portanto, os legítimos sucessores, assistindo, assegurando que não fizessem besteira, digamos assim, que não transmitissem coisas erradas. E isso, claro, quando a gente está falando do colégio apostólico, unidos com o primus inter pares, que é o primeiro dos apóstolos, o Papa. Porque alguns podem falar besteiras, coisas que são errôneas, mas o colégio reunido pela ação do Espírito Santo não erra. E como a gente vê na história da igreja, 2000 anos, nunca houve, por exemplo, um Papa que contrariasse a doutrina e revogasse uma coisa de outro. Até mesmo os mais terríveis, mais pecadores, por exemplo, Alexandre VI, que no momento de fraqueza teve 9 filhos com mulheres diferentes. Tinha um monte de doença sexual, porque o cara não guardava a pureza. Mas era o Papa, legítimo sucessor de São Pedro. E você pega as coisas que ele escreveu sobre fé e moral, você não vê nada de errado ali. Nada que contrariasse 2000 anos de história da igreja. Por exemplo, ele escreveu uma encíclica importantíssima condenando a escravidão. Século XIV, se não me engano, que ele viveu, 14 ou 15. Ou seja, completamente concorde com a tradição da igreja. Apesar de ele mesmo não ser santo e ter muitos pecados e gravíssimos pecados. Então, a tradição é muito importante. Assim como a fé, a manifestação da fé. Como a gente já viu, tem várias passagens, por exemplo, 1 Romanos, o justo vive pela fé. E da fé em fé, Deus vai transformando e moldando a pessoa, para que ela seja capaz de caridade, de santidade, da perfeição. Precisa ser transformado, porque do contrário não vai ter avanço. Então, a gente já tem. É necessário primeiro a fé. A fé que é transmitida por quem? Pelos apóstolos e os legítimos sucessores. No caso, por exemplo, o nosso arcebispo aqui, Dom Mário. Ou o Papa Francisco, que é o bispo de Roma. Isso é a tradição. Mas não é só a tradição. É preciso também o quê? O que também está junto com isso? As Sagradas Escrituras, que foram deixadas pelos apóstolos ou por pessoas próximas a eles, por exemplo, São Lucas. São Lucas era um secretário, digamos assim, de São Paulo. Marcos era um secretário de São Pedro.
Então, o que eles escreveram de evangelho foi da pregação apostólica. E foi ratificado, sanado, né, pela igreja, como verdadeiro, bom e canônico. A prova disso, por exemplo, é que o que faz eu crer, por exemplo, na primeira carta de Coríntios? Como que eu sei que essas passagens são reveladas por Deus? Porque a igreja disse isso. No século IV, o Papa Damos, depois de muita coisa que aconteceu, ele definiu o cânon bíblico. Esses 73 livros são inspirados por Deus. Os outros a gente não tem certeza. Pode ter uma ou outra coisa inspirada, mas esse aqui a gente tem certeza que foi todo inspirado por Deus. Então, se não fosse a fé, se não fosse a autoridade da igreja, a gente não teria, por exemplo, Sagradas Escrituras, que foi deixado pelos apóstolos, mas foi ratificada pela autoridade de Pedro, que Jesus deu no Evangelho de São Mateus, capítulo 16 também, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e os poderes e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E de fato, até hoje não prevaleceu. A promessa de Jesus está de pé. É como São Paulo fala em Romanos 11, 29. Os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Deus não mudou a promessa que ele fez para Pedro. E aí, por fim, eu já adiantei, né? Por fim, para deixar claro o magistério da igreja, que é exercido pelo Papa e o Colégio dos Bispos em comunhão com ele, que tem assistência infalível do Espírito Santo para duas coisas apenas: para questões de fé e moral, quando ele invoca o carisma papal, né? Porque não quer dizer que tudo o que o Papa escreve é infalível. Por exemplo, a Laudato Si que o Papa Francisco escreveu, ali pode conter erros, porque ele não escreveu aquilo invocando o carisma de Pedro, na infalibilidade. Né? O Papa só é infalível em questões de fé e moral quando ele invoca o carisma, quando ele diz solenemente: eu, pela autoridade me concedida por São Pedro e São Paulo. Tem uma fórmula que se diz, né? Quando vai definir algum dogma, por exemplo. Não é que é uma verdade nova que a igreja trouxe, que agora a gente tem que querer. Não, é uma verdade de todos sempre da igreja, mas que foi definida, e a partir daquele momento, quem não crê naquilo, seja anátema, ou seja, não está na comunhão. Né? A gente, por exemplo, o Papa Damaso, quando ele definiu o cânon bíblico, os 73 livros, ele disse que quem recusar qualquer um desses livros, por exemplo, eu não aceito o livro, a Epístola aos Hebreus, eu acho que esse livro não é inspirado pelo Espírito Santo, então eu sou anátema, ou seja, eu estou fora da comunhão do corpo místico de Cristo, eu estou fora da comunhão com a igreja, portanto eu não vou ter salvação, não enquanto eu não me arrepender disso, né? Porque foi estabelecido pela autoridade da igreja, que é a autoridade do próprio Cristo. E assim se segue. Em 1 Timóteo, São Paulo fala, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então essas coisas têm que estar muito claras na nossa cabeça antes da gente conseguir e querer estudar os artigos da fé. Por quê? Uma vez que eu já tenho consciência disso, eu posso descansar e ter fé que aquilo que foi estabelecido nos 12 artigos pelos apóstolos é verdadeiro, bom, revelado por Deus e que faz parte, eu devo crer para a minha salvação. Entendido? Alguma dúvida? Beleza, então, só para definir, o Catecismo de São Pio X, ele faz uma lista dos 12 artigos da fé, né, dos símbolos apóstolos. Primeiro nós temos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo artigo: em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Terceiro: o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Quarto: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto: desceu aos infernos. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos.
Sexto, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição da carne. 12º, na vida eterna. Amém. Então vamos seguir. Hoje eu vou adiantar algum desses primeiros artigos da fé. Vamos começar justamente então pelo primeiro, de Deus Pai e da criação. Então, o Catecismo pergunta: o que nos ensina o primeiro artigo do Credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro artigo ensina-nos que há um só Deus, o qual é todo-poderoso, que criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contém, isto é, todo o universo. Ou seja, que Ele é Deus, Deus existe, Ele é todo-poderoso. E mais pra frente a gente vai ver, né? O que significa isso? A onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, que são os atributos divinos. Como sabemos nós que há Deus? Sabemos que há Deus porque a nossa razão nola demonstra e a fé confirma. Por que se dá a Deus o nome de Pai? Isso é uma coisa interessante, porque é difícil encontrar uma outra religião fora do cristianismo que designa Deus como Pai. Isso é uma coisa que a gente estuda na teologia da graça, porque pela lógica parece inconcebível isso, né? Um casal de natureza humana que tem filhos, os filhos são de natureza humana. Um cachorro, sei lá, que tem um coito com outra cachorra, tem filhotes de natureza canina, assim sucessivamente. Agora, Deus de natureza divina e eu sou de natureza humana. Parece conflitante isso, né? Como é possível? Mas aí, pela revelação do Evangelho, aqueles que nascem pela água e pelo Espírito, né, no batismo, nós sabemos que são regenerados, renovados, renascidos, numa nova criatura. Uma criatura que se torna, por adoção, filho de Deus. E por isso a gente chama de Deus Pai. Mas aqui o Catecismo também explica. Dá-se o nome de Pai, porque é Pai por natureza, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isto é, o Filho, por ele gerado. Porque Deus é Pai de todos os homens que Ele criou e conserva e governa. Porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, o Filho e o Espírito Santo. O que quer dizer a palavra Todo-Poderoso? A palavra Todo-Poderoso quer dizer que Deus Pai pode tudo o que quer. Aí segue. Deus não pode pecar nem morrer. Como então que se diz que Ele pode fazer tudo? Né? É aquele famoso silogismo da pedra. Já ouviu falar? Sim. Seria uma deficiência de Deus. Se ele pudesse criar uma pedra que ele não pudesse carregar, ele não poderia carregar a pedra. Se ele não pudesse fazer a pedra, ele também não seria todo-poderoso. Todo-poderoso, não. Mas isso é um silogismo, né? Parece que são duas afirmações positivas, afirmativas, que levam a uma verdade. Mas não são. Na verdade, são dois contraditórios. Porque um nega o outro. E se eu tenho duas negativas no mesmo contraditório, então não tem verdade. A questão aqui, o que o Catecismo ensina, é que se Deus pudesse fazer isso, seria uma deficiência dele mesmo. E Deus não pode não poder. E aqui que está a coisa. Por ele ser todo-poderoso, significa dizer ao mesmo tempo que ele não pode não poder. Se ele não pode não poder, então ele não pode pecar. Ele não pode errar. Ele não pode ter fraqueza.
essa pedra seria uma fraqueza, seria como que uma doença, né? E olha que legal o que o Catecismo diz. Disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer. Porque o poder pecar ou morrer não é efeito de potência, mas da fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. Ou seja, pela definição de Deus, né? Perfectus, como se diz em latim, perfeito. O que quer dizer criador do céu e da terra? Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse criador do céu e da terra, porque faz do nada o céu e a terra. E todas as coisas que no céu e na terra se contém, isto é, todo o universo. Só Deus pode criar de fato. Todas as coisas que, sei lá, alguma pessoa diz que criou, na verdade ela juntou elementos. Coisas que já existiam. E criar do nada é uma faculdade divina. Ninguém, nem um anjo consegue fazer isso. Nem um demônio, nada, nem um santo. O mundo foi criado somente pelo Pai? O mundo foi criado igualmente por todas as pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só, e o mesmo ato também as outras. Ou seja, aonde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Filho e está o Pai, e assim sucessivamente. Não tem uma coisa que alguma das pessoas divinas faça que a outra não faça. É o mistério da Santíssima Trindade, né? Da presença divina. Mas existem atribuições próprias para cada, né? Pela pedagogia divina e como Deus quis se revelar. Por exemplo, por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? Atribui-se a criação particularmente ao Pai porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Ou seja, tudo que está em um está no outro, das pessoas da Santíssima Trindade. Mas Deus quis se revelar com atributos para cada, né? E se Ele assim fez, assim se tornou, né? Deus cuida do mundo, de todas as coisas que criou? Sim, Deus cuida do mundo, de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as com infinita bondade e sabedoria. Ou seja, o ato que Deus teve ao criar, ele não foi tipo, sei lá, 5 bilhões de anos quando teve o Big Expansion ou Big Bang. Ele continua sustentando no ser, né, como a gente já viu antes. Todas as outras coisas que não são Deus têm o ser não por atributo próprio, mas por participação, como ensinavam os filósofos antigos, né? Todas essas criaturas têm o ser por devir a ser, porque eu não me dei o ser. Não teve um momento assim, eu vou me criar. Não aconteceu isso. Eu recebi o ser de um outro. Então, neste sentido, e também a filosofia explica isso melhor, Deus cria, mas não só cria, Ele continua sustentando todas as coisas no ser. Do modo que se Ele pudesse, digamos, descansar a cabeça, parar de pensar em algum momento em mim, eu ia cair no nada, imediatamente. Só que aquilo que Deus faz, é como São Paulo disse, os dons dos chamados de Deus são irrevogáveis. Se Deus cria, né, Deus me fez e fez a minha alma imortal. Então, por causa disso, Ele não pode mais, digamos, me apagar, me tirar definitivamente o ser, até da minha alma imortal. Por quê? Porque isso seria um arrependimento. E Deus não pode se arrepender porque Ele não erra. Então a minha alma é imortal e vai continuar sendo imortal para sempre, porque Deus assim quis. E Ele não revoga a própria palavra. Deus cuida do mundo e todas as coisas que criou. Sim. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou permita? Disse que nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que Ele não quer, mas não impede, como o pecado. Deus pode permitir coisas ruins,
que não necessariamente ele quer por própria vontade, mas ele permite, né, por causa do livre-arbítrio que ele deixou. E também ele não se arrepende do livre-arbítrio. E também porque não é algo dele, mas de criaturas que foram por ele criadas. Então, a gente não pode responsabilizar Deus pelos meus pecados, né? Existe a vontade permissiva de Deus? Existe. Se Deus permitiu aquilo, e aconteceu, mesmo que fosse uma coisa ruim. Mas é como São Paulo diz, Deus não permite nada ruim, que disso ele não possa tirar uma coisa boa. É como que ele está regendo uma orquestra. Alguém desafina. Ele consegue tipo de mudar a regência para não perder toda a orquestra. Essa é uma analogia tosca que eu faço, né? Mas é mais ou menos esse sentido. Ele permite que aquilo aconteça porque algum bem daquilo ele vai tirar. Talvez a gente não vê na hora, mas ele sempre tira um bem. Depois vai falar sobre a criação imaterial, que são os anjos. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? São os anjos. E quem são os anjos? São criaturas inteligentes, puramente espirituais e sem corpo, como a gente já viu na catequese passada. Por que fim Deus criou os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido, para fazer eternamente felizes. Que forma e figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos criados por Deus, para subsistirem sem ter de estar unidos a um corpo algum. Ou seja, essas imagens que a gente tem de anjo com asinha, carinha rosada, bobagem, não existe isso, né? Mas os anjos se revelaram no Antigo Testamento, como às vezes forma de homens, né? E sempre inspira muito temor. No Antigo Testamento, outras pessoas, quando o anjo aparece, ele inspira muito temor, porque ele é uma criatura muito elevada. Então, o que explica? Já que essas pessoas viram de fato. Bom, é um mistério. Santo Tomás de Aquino explica isso numa Suma Teológica, numa questão. Ele fala que os anjos têm capacidade e poder, por exemplo, de, sei lá, como que aglutinar o ar e criar uma imagem. Mas aquilo não é propriamente o anjo, é uma visão. Porque o anjo em si, ele é por espírito. E eu com meu olho carnal não consigo ver isso. A não ser por permissão divina, claro, né? Mas pela minha natureza eu não posso ver algo que é puramente espiritual, né? Muito bem. Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Se representam com formas sensíveis para auxiliar a imaginação e porque assim aparecem muitas vezes os homens, como lemos nas Sagradas Escrituras. Foram todos os anjos fiéis a Deus? Não, nem todos foram fiéis a Deus. Mas muito por soberba pretenderam ser iguais a Ele, independente de seu poder, e por este pecado foram excluídos do paraíso. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os condenados ao inferno chamam-se demônios, e seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhe der licença. Sobretudo, tentando-nos a pecar. Por exemplo, São Padre Pio. Conhece a história dele? Sim, Alguma coisa, né? Sim. São Padre Pio, Deus permitiu que o demônio batia nele fisicamente. Ele apanhava muito, a noite inteira às vezes. E como ele era franciscano, morava no convento, os outros irmãos não conseguiam dormir por causa dos barulhos. Aí você fala assim, mas por que Deus permitia isso? Bom, é um mistério. Mas a gente consegue, eu pelo menos imagino, que Deus ter permitido essa humilhação a São Padre Pio pelo demônio, para ele não cair em vaidade e soberba. Porque imagina, o sujeito, não é que ele fazia milagre. São Padre Pio ressuscitava morto. Expulsava demônio só de erguer a mão, né? Curas, milagres. Como diz
eu não sei, tem um teólogo que fala isso. Deus exagerou nos carismas de São Padre Pio. Entendeu? Porque ele tinha tudo, dom de profecia, né, discernimento dos espíritos. Ele atendia as pessoas em confissão e sabia os pecados antes da pessoa falar, abrir a boca. Então é claro que isso era um dom divino, né? E para ele não cair em soberba, eu imagino que Deus tenha permitido que o próprio demônio, humilhasse São Padre Pio. Para ele se sentir rejeitado, abandonado. E não cair na soberba, que é um pecado terrível. E é a origem de todos os outros. Certo? Vamos lá. Como podemos vencer as tentações? Vence as tentações com vigilância, com a oração e mortificação cristã. Isso é uma coisa que nunca pode acabar na nossa vida enquanto a gente estiver vivo, até o nosso último suspiro. O nosso último suspiro. Oração, mortificação e vigilância. Assim como Jesus disse para os apóstolos depois da última ceia, né? Orai e vigiai. E São Pedro com os outros lá não conseguiu ficar nem uma hora, eles foram dormir. Aí o que acontece? Depois pecaram, caíram. São Pedro negou 3 vezes Jesus, justamente pelo quê? Pela falta de vigilância, pela falta de oração, pela falta de mortificação, que sempre deve acompanhar a gente. Sempre, 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 sempre. Vamos lá. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? Chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. E aí, passando essa parte, a última pergunta que é muito importante sobre os anjos. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Responde o catecismo, sim. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar seu auxílio, seguir suas inspirações e ser-lhes reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Por exemplo, São João Bosco, que um anjo da guarda dele se materializava num cachorro para defender ele. E aí São João Bosco deu o nome de Grígio. Às vezes São João Bosco vou sair. E esse cachorro, que não era cachorro, era o anjo dele, começava a rosnar, não deixava ele passar na porta. Porque ia acontecer alguma coisa que ia colocar ele em perigo. Como de fato ele foi livrado de perigo várias vezes por esse tal cachorro que era o anjo dele. Às vezes o anjo dele aparecia de outras maneiras para São João Bosco. Mas a maioria das vezes era visível como um cachorro mesmo. E outras pessoas viam. Muito interessante isso. Então, é claro, para alguns santos é mais extraordinário, mas é bom e é necessário que a gente conserve a nossa intimidade com o anjo da guarda. O anjo da guarda quer nos inspirar, ele quer nos ajudar. É o nosso anjo da guarda que leva as nossas orações para Deus. E é o nosso anjo da guarda que traz as graças e bênçãos de Deus. Jesus é o único mediador? Sim, é a nossa fé. Mas essa mediação, ela não é única, exclusiva e total. É claro, ele media as graças. E o meu anjo da guarda só tem acesso a mim por causa da mediação de Cristo. Os santos só podem interceder por mim por causa da mediação de Cristo. Eu só posso pedir uma graça para Nossa Senhora, ela interceder por mim por causa de Cristo, da mediação de Cristo. Então, não é tipo assim um paralelo. Não existe isso. Nunca foi a fé da igreja isso. Entende? É por causa do único mediador, Jesus Cristo. E essa é a nossa fé de 2000 anos. Agora, por exemplo, se eu aqui na Terra posso orar por você, quanto mais aqueles que estão no céu vendo Deus face a face, que são amigos de Deus, que já não são mais capazes de qualquer erro, qualquer maldade, qualquer pecado. Então eles têm um poder muito maior, um mérito muito maior diante de Deus para isso. Então, nesse sentido, eu posso e devo, eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, claro, mas com o meu anjo da guarda, como está falando. Como eu conheço o caso, por exemplo, o Padre Fidelis, muito santo, e ele tem uma intimidade com o anjo da guarda, ele é uma coisa impressionante. Uma vez ele estava saindo do mosteiro, ele é monge, mas ele é um monge especial, que ele fica mais fora do mosteiro,
por autorização do superior dele, né? Por causa das missões que ele faz. E aí um dia ele pegou o carro para celebrar uma missa fora do mosteiro, na cidade, que fica assim, tipo uns 8 quilômetros. Ele entrou no carro e ele falou que escutou claramente o anjo da guarda falando para ele, claramente: confere o óleo do motor. Aí ele desceu do carro, abriu o capô, puxou a vara, tava seco. O carro ia fundir com ele na estrada. Então ele pegou outro carro e foi embora. E assim várias outras coisas. Ele tem uma intimidade com o anjo da guarda muito interessante. E assim eram os santos. São Padre Pio também. Mas São Padre Pio era um caso extraordinário, porque ele não via só o anjo da guarda dele, ele via os anjos da guarda de todo mundo. Desde muito cedo, muito criança. E aí, quando era criança, tem relatos disso. Ele acabou ficando muito surpreso, porque era uma coisa tão natural para ele, normal, ver um anjo, que ele se surpreendia com as outras pessoas que não viam os anjos. Porque ele achava que era... Quem mesmo? São Padre Pio. Ah, sim. Né? E tem outros casos de santos também, que tinham uma intimidade muito grande com o anjo da guarda. É muito importante isso. Sobre a questão da mediação, não sei se eu posso ter entendido errado, não, mas esse vídeo que eu vou comentar, que era do Venerável Futuxin, e ele estava fazendo uma explicação sobre até uma espécie de estudo de religiões comparadas, que ele fala que várias religiões, o homem, ele busca Deus. Teologia natural. Teologia natural. Isso faz parte do... Isso. E o ser humano fazia um esforço, e isso era muito comum nos sacrifícios. Uma obra humana nós estamos aqui oferecendo para tentar chegar a Deus, mas isso é muito limitado. Um ser humano, Deus, como posso dizer, não seria agradado, vamos dizer assim, por uma obra humana. E até por isso que para redimir não sei se eu estou me explicando de forma correta, mas que Deus se fez homem. Nós abordamos isso de alguns pontos eu já falei, mas eu vou repetir. Sim, na catequese, que Deus se encarnou e teve que fazer um sacrifício. O sacrifício da cruz, um sacrifício divino, para que pudesse haver a mediação entre Deus e o homem. E é só Jesus que poderia ter feito isso. Então, nesse caso, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Isso. E essa questão, por exemplo, dos anjos, dos santos, eu entendo assim que essa questão da mediação, é só Jesus que poderia ter feito isso. E essa mediação que está naquele versículo que é bem famoso, que os protestantes adoram falar, que para tentar atacar afastar isso, né? os santos, os anjos. E então eu consegui entender essa diferença, no sentido de que a mediação dos santos ou a colaboração dos anjos de forma alguma está indo de concomitante, não. Exatamente. Em paralelo, não é assim. Vou explicar isso. É o seguinte, vou pegar a cruz aqui. Assim, de modo muito resumido. O homem, ele é capaz de Deus, sobretudo depois da revelação, mas isso só acontece por causa dessa escada, dessa ponte do céu e a terra, que foi o sonho de Jacó. Que ele viu como se fosse uma escada enorme entre o céu e a terra, né? Mas vamos entender como que estava. Deus criou, a criação estava tudo em harmonia. Adão e Eva estavam tudo bonitinho no paraíso, eles não iam morrer. E aconteceu alguma coisa misteriosa que a gente não sabe, ia haver uma transformação e ia para o céu, né? Mas aí teve o pecado. E aí o que é o pecado? O pecado é uma ofensa grave. E aí, como eu já disse outras vezes,
A ofensa ela é relativa a quem é ofendido e não por quem ofende. E o ofendido nessa história é Deus. E por causa dessa ofensa, e por Deus ser o ofendido, e por ele ser infinito, logo a reparação tinha que ser algo com valor infinito. Foi na aula passada, né? Eu contei isso. Uhum. Então tá, só para esclarecer o problema do porquê que tinha que ser Jesus, não podia ser um anjo. Inclusive o catecismo vai falar isso, né? Por que tinha que ser Jesus? Porque nenhuma criatura sendo finita, a criatura é eterna, mas teve um momento que passou a existir, então não é infinito como Deus. A minha alma é eterna, mas eu não sou infinito. Eu vou sempre existir, mas eu não sou infinito. Então, por mais que eu passasse a eternidade no inferno, não seria suficiente para remir um só pecado. Ok, estabelecido isso, e Deus sabia disso. Por isso o céu se fechou. A possibilidade de salvação era nula. O que Deus fez para nos salvar sem precisar? Para abrir o céu de novo, porque Ele é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. Ele é perfeitamente as duas coisas. Então, havia de ter a manifestação da justiça. Alguém tinha que pagar essa conta, porque senão seria impossível. Então, o que Deus fez? Deus mandou o Filho único dele se encarnar, porque a humanidade tinha que apresentar essa reparação. Só que não tinha que ser só a humanidade. Tinha que ser uma humanidade que tivesse méritos de suas obras com valor infinito, para poder expiar a culpa. O que é uma expiação? Expiação com X. É quando você paga o preço, né? E aí, Jesus sendo Deus, que era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se encarna no seio de Maria Virgem e assume uma humanidade. Então ele continua tendo natureza divina e tendo pessoa divina. Natureza e pessoa são coisas distintas. A natureza dele é divina. A pessoa dele é divina. Mas ele assumiu a natureza humana. Só que, como ele assume a natureza humana, e quando a gente pergunta, por exemplo, a sua mãe, a mãe do Luiz, ela é a mãe de quê? Do que ou de quem? De quem? De quem? Porque você é uma pessoa. Ou seja, a sua mãe não é mãe de um amontoado de carne. E a pessoa de Jesus é divina, porque a pessoa dele já existia antes. Então, quando ele assume a humanidade no seio de Maria Virgem, Maria passa a ser mãe de Deus. Porque ele é mãe de uma pessoa, de Deus que se fez homem. E assim como está no Evangelho, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, só por Jesus, porque ele é o único que foi digno de abrir, digamos, as portas do céu e unir o céu e a terra. Jesus é o verdadeiro pontífice. O que é um pontífice? Pelo sacerdócio dele, o sacrifício, ele se tornou um pontífice. Pontífice vem de duas palavras do latim. É uma palavra do latim, né? Pontifex, que são duas palavras, pontes facere, ou seja, fazer ponte. Jesus é o verdadeiro pontífice, porque ele faz a ponte entre o céu e a terra. E toda a graça, toda a mediação passa sempre pela humanidade e divindade de Jesus. Então por isso nós adoramos Jesus de carne e osso. Isso não é idolatria. Embora, digamos, a humanidade de Cristo seja uma realidade criada. Você consegue entender isso? Nós adoramos Jesus em carne e osso. Por quê? Não é só a carne e só o osso. É a pessoa dele. Que sem se misturar, né? Ele não mistura a natureza divina com a natureza humana como se fosse um caldeirão. Ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem. A pessoa dele é divina, com duas naturezas. União hipostática. União hipostática. Exatamente. Não existe
Depois da união da Santíssima Trindade, a coisa mais forte que se existe é a união hipostática. Não tem mais nada que seja mais forte. Né? Que é a união da divindade, da pessoa, da natureza divina de Jesus com a natureza humana de Jesus. Certo? Então, por causa disso, ele é o único mediador. E todos os santos e os anjos só são capazes de interceder e de nos alcançar graças por causa da mediação de Jesus. Então, somente. Porque nenhum anjo, por melhor que ele fosse, ele seria capaz de ser um pontífice. Entende? O sonho de Jacó. A escada que une o céu e a terra. Entendido? Certo. Boa. Do homem. Qual é a criatura mais nobre que o homem colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que o homem que Deus colocou sobre a terra é o homem. O que é o homem? O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo. O que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer Deus e de o possuir eternamente. Esse capaz de conhecer Deus, porque Deus deixou uma semente divina no coração de todas as pessoas, de toda a história. Todos buscam a Deus. No islamismo tem rituais, assim, digamos assim, que é sacrificiais, né? Uma maneira de alcançar a Deus. O Ramadã, o jejum que você tem que fazer durante um mês. Enquanto tem luz do sol, não pode comer. Imagina que dificuldade isso. É um sacrifício. É um sacrifício para atingir a divindade, digamos assim, para alcançar a Deus, né? As religiões animistas e as outras religiões que não foram reveladas por Deus. É essa resposta, esse esforço que a humanidade tem de encontrar Deus. Mas a única religião que Deus vem ao encontro do homem é o cristianismo. É o que eu tentei explicar para a questão lá do... É a única vez que acontece isso. Por isso que é a única religião verdadeira e a única possível que pode me dar a salvação, transmitir a salvação. Pode-se ver ou apalpar a alma humana? Não se pode ver nem apalpar a alma humana. Por que, espírito? Morre a alma humana com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre em suas ações e cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixá-la de fazê-la, ou fazer antes uma que outra. Explicar com exemplo a liberdade humana. A explicação. Se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. Por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus, de gozá-lo eternamente, por perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas nós, com o pecado, perdemos a semelhança. Somos imagem, né? Uma das consequências do pecado. Em que estado Deus criou os nossos primeiros pais? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa perderam pelo pecado. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus aos nossos primeiros pais outros dons? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons que eles deviam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes. E eram a integridade, isto é, a perfeição, sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade de todas as dores e misérias e a ciência proporcional ao seu estado. Ou seja, não ia ter problema, em outras palavras. E tudo que a gente tem era potencializado em Adão e Eva. Eles tinham inteligência, eles aprendiam com muita rapidez, sem esforço, sem aquela coisa do labor, de você tentar encontrar a verdade, né? Não tinham doenças, não tinham dores,
não tinham problemas e ninguém ia morrer. Como que ia acontecer isso? Não é um mistério, né? Porque a gente sabe que essa carne, ela perece, envelhece, né? Então, como que isso ia acontecer? Nós não sabemos, mas sabemos pela fé que não ia haver morte. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa. Eram estes dons devidos ao homem? Estes dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. E por isso, tendo Adão desobedecido o preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles Adão e a toda a sua descendência. Por isso que a gente não nasceu com essas coisas. Por causa do pecado, Deus tirou. Porque como era uma coisa gratuita, era uma graça, Deus não tem dever de justiça com a gente. Nesse sentido, né? Não está obrigado a isso. Este pecado é próprio somente de Adão? Este pecado não é só de Adão, mas também nosso, embora por diverso título. É próprio de Adão porque ele cometeu com um ato de sua vontade, e por isso nele foi pessoal. E é nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes, e por isso para nós é pecado original, ou seja, o pecado da origem. Eu nasço com esse pecado. 3 pessoas nasceram depois de Adão e não nasceram com esse pecado. Você sabe dizer quem que é? Bom, nasceu Nossa Senhora, Jesus, que nasceu sem pecado. Um que foi santificado no ventre, o precursor, o último profeta, João Batista. E Nossa Senhora não? E Nossa Senhora, claro, só que no caso de Nossa Senhora ela foi concebida. Sim. São João Batista não foi concebido sem pecado. Não. As 3 pessoas. E o pecado original, o pecado das origens, é transmitido a todos, porque, como diz o catecismo, né, como Adão foi a cabeça de toda a criação, então os descendentes herdaram esse pecado. Por isso que é importante, e por isso que um dos motivos principais da igreja batizar crianças, recém-nascidos, que ainda, digamos, não atingiram a idade da razão. Porque, uma vez libertos da escravidão do pecado, sob o influxo da graça, mais provavelmente eles podem se converter como ato pessoal quando atingirem a idade da razão. Por ação divina. Mas não só por isso, mas também porque, pela revelação, nós nos tornamos filhos de Deus no batismo. Antes do batismo, a gente não é filho de Deus. A gente é criatura. Entendeu? Santa Isabel, mãe de João Batista. É, isso. Santa Isabel. E Zacarias. Muito bem. Passando essa parte, agora eu quero... Tá. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano não foi prometer logo a Adão um redentor divino, o Messias. Desculpe. Foi prometer logo a Adão um redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. A própria palavra misericórdia já indica isso, porque misericórdia são 2 palavras do latim, né? Miser, que significa miserável,
E corde, que é coração, coração. Ou seja, o amor, a graça de Deus, a benevolência de Deus que encontra com a miséria. Para o resgate. E quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, que nos ensina o segundo artigo do creio, né? O credo. Que é... não sei se a gente já pode falar um pouco. Vamos fazer o segundo artigo. Segundo artigo do creio. O que nos ensina o segundo artigo do creio? Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. O segundo artigo do creio ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, como Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus Cristo. Por que se chama Filho a segunda pessoa? A segunda pessoa se chama Filho porque é gerada pelo Pai, por via da inteligência, desde toda a eternidade, e por este motivo se chama também Verbo eterno do Pai. Aquilo que a gente já viu na catequese da Santíssima Trindade. Ele é a expressão de Deus, ele é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Mas isso é uma coisa legal porque no original, no Evangelho de São João, não está palavra, verbo, mas está logos, que é, digamos, a lógica de todas as coisas, né? O cerne, a substância de tudo, a expressão de tudo, né? Um exemplo, sei lá, um físico descobre uma equação matemática, sei lá, um matemático, uma coisa bem simples, né? Descobre que se você une os operadores na equação, você tem que ter um resultado. E vai ser sempre daquele jeito. Ele encontrou aquela verdade. E mais pessoas se debruçar sobre aquilo, é possível de encontrar aquilo. Então, não tem como não ser daquele jeito. E se eles conseguem alcançar isso, e essa lógica, ela é extrínseca àquelas pessoas, ou seja, estava fora daquelas pessoas, logo ela existia antes. E como que existia antes? Na natureza. Pela essência de todas as coisas. Não é só uma questão de natureza, porque é a natureza que remete ao que é criado. Entende? Então, se aquela lógica, se aquele substrato, aquela substância, ou seja, o que está por baixo, substare, né? Sub é o que está embaixo. Stância é aquilo que permanece, é a firmeza das coisas. Ou seja, o que está por trás que sustenta tudo isso? Disso que eles descobriram pelo raciocínio lógico. É a sabedoria divina. Eles encontraram uma fagulha da sabedoria divina que já existia desde todo sempre. A verdade. E Jesus é a verdade. O logos, a lógica, a essência e o ser de todas as coisas. Sendo também o Filho de Deus, por que Jesus Cristo se chama Filho único de Deus Pai? Jesus Cristo chama-se Filho único de Deus Pai porque só Ele é por natureza seu Filho, e nós, seus filhos, por criação e por adoção. Por natureza, só Jesus é Filho, e nós somos adotivos. Quem é batizado é filho adotivo em Jesus, co-herdeiros em Cristo. Por que Jesus Cristo se chama Nosso Senhor? Chama-se Jesus Cristo Nosso Senhor, não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com seu sangue. Nos redimiu. O que é redimir? Redimere é trazer de fora, comprar de volta, né? Como que, ele pagou a nossa alforria. A gente era escravo do demônio. Porque o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus. O Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus, que quer dizer Salvador. Ou também tem tradução que põe como Deus salva. Yeshua, em hebraico. Yeshua, Deus salva. Porque nos salvou da morte eterna que mereceríamos por nossos pecados.
Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? Foi o mesmo Pai Eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Deus designou o nome, né? E quando disse a São Gabriel, o arcanjo, né? Gabriel, mensageiro de Deus, Gabriel. Porque o Filho de Deus feito homem se chama também Cristo. Chama-se também Cristo, que quer dizer ungido e consagrado, porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes, os profetas. Jesus é rei, sumo sacerdote e sumo profeta. Quando a gente chegar no sacramento, a gente vai entender isso. E por isso que na igreja católica, quando você entra... Uma vez eu fui numa igreja evangélica, Assembleia de Deus. Eu cresci na igreja católica, né? Mas eu fui assim, só por curiosidade. Eu fiquei extremamente espantado com alguma coisa. Que as pessoas chegavam para orar e elas se viravam de costas. Entendeu? Assim, debruçavam no banco. E eu fiquei atônito com aquilo. Eu falei assim, mas por que eles estão fazendo? Porque na minha concepção, a gente tem que estar voltado para Deus, né? Para a cruz, o Santíssimo. Não tem nada. Pro altar. E só tem um púlpito, entendeu? Então, eles estavam sendo coerentes, pelo menos com a crença deles, né? Eu que estava deslocado, porque para minha ideia católica, aquilo foi um escândalo. Como que dá as costas para o altar? Mas aí, tipo, não tem altar, né? Eu lembro que eu fiquei muito espantado com isso. E aí, quando você entra, o centro de toda a igreja é sempre o altar. Católica, pelo menos, né? E deveria ser, Jesus está sempre no centro. E graças a Deus, na maioria das nossas igrejas aqui em Cuiabá, é assim. Nossa sacrário está no centro. Jesus é o centro. E aí tem 3 elementos fortíssimos no presbitério. Que é a sede, onde fica o sacerdote. Geralmente uma cadeira elaborada, não é uma cadeira normal. E tem uma explicação por que disso. E no centro, o altar, onde acontece a atualização do sacrifício de Cristo, onde Cristo vai, digamos, se encarnar, assim como ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, pelas mãos do sacerdote. As mãos do Padre é como o útero de Nossa Senhora. E tem outra coisa muito importante, que é o ambão, que é justamente para manifestar essas 3 coisas, as 3, digamos, essências, no caso de Jesus Cristo, da palavra Cristo, porque ele é rei, o trono, a sede, onde o padre se senta, geralmente ladeado com os ministros. Um rei tem sempre ministro, servos. No centro, o altar, atualização do sacrifício, Jesus, sumo sacerdote, sumo pontífice, pontifex, do céu, que une o céu e a terra. Ele é o sumo pontífice, o sumo sacerdote que oferece o sacrifício de quem? De si mesmo, pela minha salvação. Ele morre no meu lugar. Ele morreu uma vez por todas na cruz. Ele só morreu uma vez, não é que na missa ele morre de novo, não, isso é heresia. E o ambão, onde fica a Sagrada Escritura, Jesus profeta, que anuncia o reino de Deus, a salvação, o Evangelho. Sede, altar e ambão. Jesus, rei, sacerdote e profeta. Porque o sacerdote, ele pode ser um padre pecador, teve um estudo péssimo, mas ele age em persona Christi nos sacramentos. Então ele representa o Cristo. Embora eu estou vendo o Padre Tony, eu ouço a voz do Padre Tony, no momento dos sacramentos é o próprio Cristo. Né? E por que assim? Porque Cristo quis assim. Ele podia fazer por conta própria? Podia, claro, ele é Deus. Mas ele quis assim, e assim é. Há 2000 anos. Muito bem. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? A unção de Jesus Cristo não foi corporal como dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas toda espiritual e divina. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes de sua vinda? Sim,
Os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes de sua vinda pela promessa do Messias que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou os santos patriarcas e também as profecias e muitas figuras que o designavam. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido, porque nele se cumpriu tudo o que anunciavam as profecias e tudo o que representava as figuras do Antigo Testamento. Ele é a confirmação de tudo, é o que foi prometido. Por exemplo, ele nasceu em Belém. A profecia dizia que o Messias ia nascer em Belém. E uma coisa interessante que poucas pessoas sabem. Belém são duas palavras no hebraico. Bethlehem, que significa casa do pão. E Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. A Eucaristia, né? Que prediziam as profecias acerca do Redentor? As profecias prediziam acerca do Redentor a tribo e a família que deveria sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias de sua paixão e morte, sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Quais são as figuras principais do Redentor no Antigo Testamento? As figuras principais do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel, que ofereceu um sacrifício e foi, digamos, agradável a Deus e acabou morrendo por causa disso, por Caim, que teve inveja. O sumo sacerdote Melquisedeque, lá no livro de Gênesis, que é o mistério, porque fala que ele era rei de Salém. O que você ia falar? Pode falar. Não, ele era rei ali na região quando Abraão foi. Mas no livro do Gênesis fala que ele era rei de Salém. E o que é Salém? Onde é essa Salém? Esse Salém depois se torna Jerusalém, onde Jesus morreu. Mas tem uma coisa interessante, porque antigamente não era comum oferecer pão e vinho. Melquisedeque ofereceu pão e vinho. E aí, olha que coisa maravilhosa. A gente vai ver isso na Santa Missa, nos sacramentos. Porque no ofertório, na oração do ofertório, o sacerdote diz, pega o pão, né? Que é fruto do trabalho humano, mas que vai se tornar vida eterna. Por que Jesus não escolheu como, digamos assim, as matérias da Santa Missa algo que fosse, digamos, mais natural, sei lá? Por que ele não escolheu a água no lugar do vinho e, sei lá, uma fruta, qualquer fruta, uma laranja no lugar do pão? Talvez faria mais sentido, né? Porque são criaturas que Deus deixou. Não foi um homem que criou, eu inventei um pé de laranja. Não foi o próprio Deus. E por que Deus não fez assim? Tem uma participação humana. Ele quis, exatamente. Ele quis a nossa participação no sacrifício. Ele quer a humanidade, né? Então, embora o trigo seja, digamos, um fruto de uma planta, mas para ele se tornar pão, precisa de que alguém pegue esse trigo, triture, faça aquilo virar massa, aquilo tem que fermentar, tem que ser assado, só depois vira pão. O vinho é a mesma coisa. Você não encontra vinho aí numa gruta, na beira de uma estrada. Não, tem todo um processo para fazer. Então Deus quis a participação humana na união do sacrifício dele. Isso é muito bonito. Seguindo, e aí Melquisedeque, o sumo sacerdote Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho, o único do Antigo Testamento, que fez esse
Aí a pergunta que fica, quem é Melquisedeque? Será que Melquisedeque era Jesus que se antecipou na história? Porque ele é Deus, ele está fora do tempo. É uma hipótese, né? A gente não sabe. O sacrifício de Isaac, né? Quando Abraão quase entregou o próprio filho, figura e sinal de Jesus, o único filho dele, primogênito imaculado, cordeiro sem mancha. José vendido pelos irmãos. O profeta Jonas ficou 3 dias, 3 noites, né? O cordeiro pascal, que só o cordeiro pascal é um episódio à parte. A serpente de bronze que foi levantada, assim como Jesus foi levantado da cruz, a serpente de bronze levantada por Moisés, quando as pessoas olhavam, eram curadas das picadas de cobra no acampamento. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus pelo testemunho de Deus Pai, do Pai Eterno, quando ele disse: "Este é meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências, ouvi-o." Depois, pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com seus estupendos milagres. Ou seja, quem é capaz de ressuscitar pessoas? Né? Quem é capaz de dizer seus pecados estão perdoados? Só Deus é capaz disso. 3, pela doutrina dos apóstolos. 4, pela tradição constante da Igreja Católica. E para terminar o segundo artigo, quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo? Os principais milagres operados por Jesus Cristo foram, além de sua ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos e a vida aos mortos. Quem é capaz de fazer? Só Deus. Ou aqueles que agem intercedendo a Deus, né? No caso dos santos. Como, por exemplo, Carlo Acutis, Guido Schaeffer, que já teve as virtudes, já é venerável. É um brasileiro surfista, já ouviu falar dele? Sim. Ele tinha um dom de ciência. Dom de ciência. Sabe dos carismas de São Paulo, capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios? Então, ele era uma pessoa muito boa, já transformada, por isso já estava num grau de santidade elevado. E ele é médico, atendia as pessoas no hospital. E um dia chegou um cara lá muito mal, um paciente, e o Guido foi taxativo. Ele falou assim: olha, o que você precisa é de confissão. E o paciente disse: não, porque eu não tenho pecado. E aí o Espírito Santo revelou para Guido o pecado daquele paciente. Começou a falar: olha, você fez isso. E a pessoa ficou atônita, entendeu? Como que ele sabe isso? É claro que foi uma revelação divina. Resumo da história: esse paciente se converteu, confessou e acabou sendo curado do mal físico que ele estava sentindo. Um sacramento de cura. A confissão é um sacramento de cura, assim como são os enfermos. Amém? Alguma pergunta? Não. Podemos finalizar? Sim. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Sua presença neste momento para agradecer, te exaltar o Seu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz no meu lugar, por ter me feito filho, batizado, cristão, por receber os sacramentos, a salvação que vem da cruz. Obrigado, Jesus, por todas as graças, por esse dia, pela catequese de hoje, pela minha saúde, pelo meu trabalho, pelo alimento e todas as outras coisas que o Senhor nos concede. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te amamos e queremos te servir sempre e cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus da glória, Rei de eterna glória. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, pelo vosso santíssimo e diviníssimo nome. Nesta noite, nós queremos nos encomendar a vós, nosso Espírito, para que todas as nossas ações comecem em vós e terminem em vós. Nós pedimos, Senhor, por Cristo, que é Deus, nosso Redentor,
e pela força do Espírito Santo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Também nos colocamos, ó Virgem Mãe Santíssima, nas tuas mãos maternas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Abençoa-nos com seu manto protetor e nos protege de toda cilada e dardo inflamado de Satanás. Rogai por nós, Mãe de Deus, para que Jesus seja formado em nós, para que Cristo seja em nós, e possamos ser sempre cada vez mais a luz de Jesus neste mundo de trevas. Também suplicamos os nossos anjos da guarda, que sempre estão conosco, para sempre nos governar, nos reger, nos inspirar, para alcançarmos a santidade e fazer sempre a vontade de Deus, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até semana que vem. Isso.